Yo día a día veo morir a la gente. No hay crisis humanitaria, no la hay, lo afirmo con total responsabilidad, no la hay. Nosotros tenemos problemas acá, pero esto no es para nada una crisis humanitaria. En nuestra propia cara ellos son capaces de decirnos que aquí no está pasando nada y que no estamos en crisis, pero es totalmente falso, porque mientras ellos se mantienen en una posición de negarlo todo, mucha gente está muriendo, mucha gente está padeciendo. En la actualidad, los hospitales en toda Venezuela se han quedado sin medicamentos o insumos básicos. Además, por la grave escasez de alimentos y otros artículos básicos, para muchos es extremadamente difícil incluso alimentar a sus familias. Las personas deben esperar haciendo fila durante horas para comprar artículos básicos como arroz, harina, azúcar y papel higiénico. Pero muchas se van con las manos vacías, debido a que la mercadería se acaba rápidamente. A veces 3 días o la misma semana haciendo cola, durmiendo en la calle, durmiendo en la acera, para tener un número y ese otro día poder ir a comprar. Con estas 14 horas que yo tengo aquí de trasnocho, a lo mejor me llevo 2 kilos de harina para mi familia. El gobierno dice que aquí no hay crisis, que aquí no pasa nada en Venezuela. No, guara, que se venga a hacer cola y el gobierno a ver si es verdad. Muchos venezolanos dependen de artículos con precios controlados por el gobierno, porque no les alcanza el dinero para comprar alimentos sin precio regulado o en el mercado negro. Por familia, donde si usted tiene 4 miembros de familia, usted tiene derecho a comprar una bolsa de productos regulados. Pero ¿qué trae, por favor, la bolsa de productos regulados? Una leche, 2 pastas, 3 harinas, una leche condensada para un mes. Ahora esta situación de la comida es primera vez que pasa. Antes que se comía comer los plátanos, ahora ni los plátanos se pueden comer, de lo caro que está. No tenemos ni para el almuerzo y para los niños. Y bueno, hay que sobrevivir. Y enseñarles a ellos a decir, no hay, espérense, mañana, pasado. Y eso a mí me da dolor. Porque yo no importa, ya yo estoy pasando. Pero estos niños que están empezando a vivir. La situación humanitaria se ha deteriorado notablemente en los últimos 2 años. En 2016, la tasa de mortalidad infantil fue un 45% más alta que en 2013. En 2016, la mortalidad materna fue un 79% más alta que en 2009. El 76% de los hospitales informaron escasez o desabastecimiento de medicamentos básicos, muchos de ellos clasificados como medicamentos esenciales por la Organización Mundial de la Salud. La gente, el pueblo, tiene que estar comprando la mayoría de los insumos, porque tenemos un déficit de aproximadamente el 90% de los insumos médico-quirúrgicos en nuestro hospital. Es muy triste, llega la paciente a la sala de admisión y hay que darle una lista con yelcos, con soluciones, con compresas, con antibióticos, con analgésicos, ¿verdad? Con los pañales desechables del bebé, con las toallas clínicas, con sábanas, con lo más mínimo, porque lo único que le presta la institución de salud es la cama, el colchón y la presencia del cuerpo médico y el cuerpo de enfermería. Lo demás, todo lo tiene que llevar. Pacientes con condiciones agudas y crónicas, como cáncer, alta presión arterial, diabetes y epilepsia, a menudo no consiguen los medicamentos que necesitan. La Federación Farmacéutica de Venezuela calcula que el 85% de los medicamentos no suelen conseguirse en farmacias y, en el mercado negro, los pocos medicamentos que se consiguen tienen un costo altísimo y ninguna garantía de calidad. En un inicio era normal, íbamos a las farmacias y a través de los laboratorios inclusive conseguimos mucha ayuda, pero como te digo, ya hace casi 2 años tenemos que hacer un recorrido, un tour por muchas farmacias para poder conseguir la insulina, las cintas reactivas. Y bueno, ya desde hace un año para acá hemos tenido que recurrir a cadenas por medio de WhatsApp o las redes sociales, por Twitter o por Instagram, para poder conseguir
todo el tratamiento. Quedan varias farmacias cerca y por lo menos 4 o 5 veces a la semana voy a farmacias diferentes a ver. Pero la misma gente me dice, no, nada que llega, nada que llega, nada que llega. En este hospital psiquiátrico, los doctores nos dijeron que no tenían otra alternativa que encerrar a los pacientes por falta de disponibilidad de tratamientos. El primer paciente que tuvimos la pérdida de él porque no tuvimos oxígeno. Y doloroso es ver al paciente morir y sabiendo uno lo que debe de hacer y no lo hace porque una sala de observación no tenemos con nada. El gobierno ha respondido con represión y persecución contra quienes se atreven a hablar de lo que sucede. El informe era básicamente el área quirúrgica y eso fue entregado a los organismos públicos que se encargan de vigilar y de garantizar el derecho constitucional a la salud. Ese fue el canal que yo seguí como jefe de servicio. La respuesta fue mi destitución. Human Rights Watch documentó decenas de casos en los cuales venezolanos que criticaron públicamente la respuesta del gobierno a la crisis humanitaria afirmaron haber sufrido violencia o intimidación por parte de agentes estatales. En ese momento de la manifestación estamos manifestando por comida, luz, agua, por todo lo que necesitamos aquí. Pues, ¿cuál fue la respuesta? El poco de policía disparando, agarrándonos, nos decían, hubo un policía que fue el que me golpeó a mí, diciendo que agarran a todas esas malditas perras idosas y las montan que nos las vamos a llevar. Cuando voy llegando me tienen al niño en el piso y a mi esposa dándole golpe y a varias personas allí. Y también para dentro de esa patrulla. Y 45 días preso. Yo no puedo estar en una cola para poder tener que sea un medio kilo de café o una harina. Porque si a mí de casualidad se forma otra trifulca ahí y a mí me agarran ahí, entonces ahí sí es verdad que me van a aplicar una peor. ¿Me entiendes? En mayo del 2016, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, presentó un informe exhaustivo sobre la crisis humanitaria y los abusos en Venezuela. Instó a los Estados miembros de la OEA a evaluar si Venezuela cumple sus compromisos democráticos y derechos humanos establecidos en la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática la pueden hacer así, mira, ponerla en un tubito bien fino y darle mejor uso, señor Almagro. Métase su Carta Democrática por donde le quepa. A Venezuela se respeta y a Venezuela nadie le va a aplicar ninguna carta. El gobierno de Venezuela no ha adoptado medidas eficaces para enfrentar esta profunda crisis humanitaria y solo ha tomado algunas medidas limitadas para lograr la asistencia internacional humanitaria que podría ayudar a mitigar el sufrimiento de su propio pueblo. Es esencial que la comunidad internacional, sobre todo los Estados miembros de la OEA, ejerzan presión sobre el presidente Maduro para que adopte medidas urgentes que reviertan la escasez de medicinas y alimentos en el país y deje de reprimir a sus críticos. Ya no hay más tiempo que perder. Gracias, yo soy venezolana, criada en Argentina, mas vou tentar falar português e na oportunidade. É grande prazer estar aqui e ter a possibilidade de falar sobre a Venezuela aqui no Brasil. Faz 8 anos que eu venho cobrindo a Venezuela para Human Rights Watch e eu vi o país mergulhar numa crise humanitária e de direitos humanos que não tem precedentes. Vocês escutaram antes sobre a repressão nas ruas, acabaram de ver com seus próprios olhos... Acabaram de ver com seus próprios olhos os relatos da Gladys, Maria del Pilar, pessoas falando sobre as dificuldades de obter medicamentos e alimentos. Mas esses depoimentos são somente a ponta do iceberg. Hoje, na Venezuela, há milhares de venezuelanos que não conseguem garantir às suas famílias uma alimentação adequada, o acesso a serviços de saúde mínimos e essenciais. Em todos os hospitais venezuelanos que eu visitei,
não havia medicamentos básicos como antibióticos ou analgésicos. Há uma rede de médicos que trabalham em todo o país que vem documentando o aumento da falta de medicamentos básicos. Em 2014, 55% estavam em falta. Esse número saltou para 67% em 2015, para 76% em 2016, e os primeiros meses deste ano foi de 78%. Na Venezuela, eu também entrevistei a muitas pessoas com doenças crônicas, como falava o vídeo, com câncer, hipertensão, diabetes, pacientes transplantados. Todos eles enfrentam dificuldades enormes para obter e encontrar os medicamentos essenciais para os seus tratamentos. Os hospitais públicos não têm materiais como gaze, álcool médico, seringas, luvas. Muitas vezes faltam produtos de limpeza, os produtos mais simples que geram infecções que poderiam ser evitadas. Para lidar com essa grave situação de escassez, os médicos pedem para os pacientes que trouxam, que comprem os medicamentos com o dinheiro de seu próprio bolso. E como vocês viram no vídeo, eles vão de farmácia em farmácia, procuram nas redes sociais, procuram na internet, procuram no mercado negro, onde muitas vezes não tem nenhuma garantia de qualidade dos produtos e geralmente voltam de mãos vazias ou somente com alguns dos produtos que eles precisam. Os problemas não se restringem somente aos medicamentos. Cada vez é mais difícil garantir uma alimentação adequada. É verdade que alguns vegetais, frutas, carnes, peixe estão disponíveis nos mercados. Você pode ver até produtos de luxo, como aceites ou vinhos importados. Mas a maioria dos venezuelanos simplesmente não tem dinheiro suficiente para comprar isso. A realidade na Venezuela é que os que têm menos são os que mais sofrem, porque eles são os que precisam controlar os produtos que têm preços controlados pelo governo. Os alimentos e os outros produtos básicos, como fraldas, papel higiênico, frequentemente saem de estoque, são difíceis de achar ou não estão disponíveis. Em abril do ano passado, o governo criou os CLAPs, que são os Comitês Locais de Abastecimento e Produção. Estes são comitês controlados por apoiadores do governo, que distribuem sacolas com produtos com preços controlados do governo. Mas só os apoiadores do governo têm acesso a essas sacolas, quando elas estão disponíveis. A situação na Venezuela neste tempo só vem piorando. Vocês não precisam confiar na minha palavra e não precisam confiar na Human Rights Watch. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns dados oficiais. Os dados do vídeo, os números são um pouco diferentes porque o vídeo tem os dados do primeiro semestre do ano passado. Os dados fornecidos pela ministra de Saúde da Venezuela, ao começo deste ano, sobre todo o ano 2016, são que a mortalidade materna no país, nesse ano, aumentou uns 65%. A mortalidade infantil subiu 30%. E o número de casos de malária aumentou 76%. A ministra de Saúde, que publicou os dados este ano depois de um longo silêncio oficial, foi rapidamente demitida. A Caritas Venezuela, estes são os dados mais recentes da Caritas, que são os mesmos dados utilizados pelo vídeo da BBC ao começo, lançou um relatório que fala sobre o aumento da desnutrição infantil no país. O relatório da Caritas está baseado numa investigação, uma pesquisa, neste ano, com crianças que têm menos de 5 anos, em Caracas e em 3 estados. O documento concluiu que
mais de 30% das crianças manifestavam sintomas iniciais de desnutrição. 20% já estavam sofrendo desnutrição moderada. E aproximadamente 15% apresentava desnutrição de moderada a grave. Estamos falando, então, que mais de 65% das crianças avaliadas passavam fome. Esse mesmo relatório encontrou que 41% das famílias entrevistadas afirmaram que elas tiveram que pedir ou mendigar por comida ou tiveram que encontrar a comida no lixo. Esse é um número muito assustador. Eu gostaria de repetir isso. Em um país com reservas de petróleo enormes, mais de 40% das famílias avaliadas têm que mendigar por comida ou têm que pegar alimentos no lixo. Eu tenho certeza que nenhuma pessoa honesta que tenha, de fato, pisado num hospital venezuelano ou falado como um médico ou como um venezuelano pode dizer com seriedade que não há uma crise humanitária na Venezuela. As únicas pessoas que continuam negando a crise são aquelas que não se apoiam nos fatos, que veem a realidade por meio de lentes ideológicas e também nas altas autoridades venezuelanas. O governo venezuelano vem acusando a seus adversários, a direita, de promover uma guerra econômica que eles dizem que é a causa da escassez da comida e dos medicamentos. A verdade é que poderíamos passar horas aqui debatendo sobre as taxas de inflação, o preço do petróleo, sobre a responsabilidade ou não do governo pela ruína econômica atual. Sem dúvidas, tudo isso contribui à crise humanitária. Mas, do ponto de vista dos direitos humanos, essa discussão não é necessária. Todos aqui concordamos que a Venezuela está passando por uma grave crise econômica, independente das causas. Qualquer governo minimamente responsável reconheceria o sofrimento de seu povo e tomaria medidas para mitigar esse sofrimento. Em vez disso, as autoridades venezuelanas continuam negando a crise. Fazendo isso, elas estão bloqueando a ajuda internacional humanitária. As organizações internacionais humanitárias não podem atuar livremente no Venezuela porque precisam da autorização do governo. E o governo nega que está passando por dificuldades. As ONGs enfrentam enormes problemas para levar as doações de medicamentos e alimentos à Venezuela. Portanto, quando negam a crise, essas autoridades são diretamente responsáveis do desnecessário sofrimento do povo venezuelano. E elas devem ser responsabilizadas por isso. A escassez de comida e de medicamentos não está causando apenas protestos nas ruas. Essas dificuldades e as perseguições políticas dos críticos são as causas principais para centenas de milhares de pessoas abandonarem o país. A Venezuela era uma nação que recebia imigrantes. Eu nasci na Venezuela porque meus pais saíram da Argentina durante a ditadura. Agora, Venezuela está vendo um êxodo de sua própria população. Aqui no Brasil, de janeiro a junho deste ano somente, 7.600 venezuelanos solicitaram refúgio. Para se ter uma ideia, durante o ano 2010, foram 4. O Comitê Nacional para os Refugiados, chamado CONARE, aqui no Brasil, não pode lidar com essa quantidade de pedidos.
concedeu refúgio para apenas 14 venezuelanos em 2016 e negou a condição de refugiado a 28. As outras solicitações continuam pendentes. Em março, as autoridades brasileiras aprovaram uma resolução que permite aos venezuelanos aplicarem um visto de residência por 2 anos. Tinha um custo de tramitação de $100, que era proibitivo para muitos dos venezuelanos que chegam ao país. Em agosto deste ano, um juiz federal decidiu que eles não precisavam pagar essa taxa. Esse mês, em agosto, a Polícia Federal de Roraima relatou que tinha recebido mais de 400 pedidos de visto temporário de venezuelanos. E não é só o Brasil, como falavam antes nos painéis anteriores. Os números de vistos temporários para venezuelanos emitidos pela Argentina vem dobrando cada ano desde 2014 e chegou a 35.600 em 2017. No Chile, o número de vistos para venezuelanos quadruplicou nos últimos anos e chegou a mais de 8.000 em 2015. O Peru recebeu, neste ano, só nos primeiros meses, mais de 10.000 pedidos de permanência de venezuelanos. O Brasil e os outros governos da região têm aberto as portas para os imigrantes venezuelanos. Essa atitude é muito importante quando falamos de pessoas que se sentem forçadas a deixar seu país. Nos últimos meses, eu entrevistei a dezenas de pessoas que saíram da Venezuela por diferentes motivos. E a verdade é que todos os exiliados querem voltar para casa. Por isso, a América Latina precisa redobrar seus esforços para pressionar o regime de Maduro para acabar com suas práticas e políticas abusivas. A boa notícia é que, depois de um longo e bastante vergonhoso silêncio, a região finalmente acordou. Há governos importantes como o Brasil, que têm criticado a repressão e têm pressionado o governo de Maduro a aceitar ajuda internacional humanitária. Há outras vozes, como o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a União Europeia, que o Japão, a Coreia do Sul, países que estão se levantando para manifestar preocupações similares. Mas o verdadeiro trabalho ainda está por vir. Agora, o desafio principal é aumentar a pressão sobre o regime do Maduro. O Brasil e os outros países devem concentrar seus esforços, seus principais esforços, exatamente nisso. Muito obrigada. Nuestra mejor defensa es el acceso libre a la información. SIVA TV.